Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero falar para vocês sobre a Batalha do Armagedon, o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. Esses 3 episódios. E eu quero ilustrar isso para vocês em uma série chamada Vikings Valhalla, de 2022. A maioria de vocês deve conhecer Vikings, né? Se não conhece, é preciso conhecer. Porque a história dos Vikings, ela nos ajuda a entender a perna direita da estátua, a parte ocidental do Império Romano, que se alastrou e hoje é parte do mundo como nós vemos. Então, porque eu vou tentar contextualizar de maneira bem breve essa parte dos Vikings, pode ser que o vídeo fique em 3 partes. Eu pretendo fazer em 2 de 15 minutos, que é o formato que o Instagram aceita. Se você estiver assistindo o vídeo no Instagram, vai no canal, acompanhe as playlists dos estudos. Eu tenho 2 ou 3 playlists do arrebatamento da igreja, muitos vídeos, estudos longos, estudos curtos, dentre todos os assuntos relacionados ao arrebatamento. É bom você ir lá assistir, tá bom? E esses vídeos curtos eu vou postando no canal também e no Instagram. Eu pretendo fazer o vídeo em 2 partes, se não couber, faço em 3. Hoje, quarta-feira, 11h20. Então solta na cabeça aqui. Só que eu vou gravar mesmo assim, tá? Não tem barulho, vou aproveitar. Se bem que estão arrumando ali, tá vendo? Já já o homem pode aparecer para continuar a obra ali. Eu não sei o que ele está fazendo ali atrás. Está pintando o chão de preto. Seja como for, se ele aparecer, aí eu vou ter que parar. Eu queria gravar esse vídeo ali lá para 5h30, 5 horas, 5h30, que é onde o sol está se pondo. Fica até mais bonito. Só que eu quero fazer agora mesmo, porque à tarde eu pretendo gravar outro. Tá bom? Então vamos lá, a partir de agora. Vocês sabem que os Vikings, eles são de origem nórdicas. Os nórdicos são pessoas que cuidam da agricultura, da terra. E aí, dentre os nórdicos, se levantam os Vikings, que são aqueles guerreiros ferozes que a gente conhece, os saqueadores. São pessoas más, na verdade, né? Sobre os Vikings eu tenho muita coisa para falar, porque eu assisti todas as séries. Tenho coisas boas, coisas ruins, tenho alertas. Tudo isso eu teria para falar, que eu não vou falar aqui, tá? Então, bom, os Vikings quase que se formaram um reino. Eles são de tribos bárbaras. Lembra quando Paulo fala que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros? Ele faz uma diferença, né? Porque uma coisa é você ser grego e outra coisa é você ser bárbaro. Os Vikings eram considerados bárbaros por causa das barbaridades que eles cometiam. Eram feiticeiros, adoradores de vários deuses, entre eles Odin, Thor, que são os mais conhecidos entre eles. E eram conhecidos por serem guerreiros destemidos, né? A gente vê isso nos seriados e eles mostram muito bem essa parte. Mas para mim, o melhor seriado dos Vikings é esse que eu vou indicar para vocês, que é o Vikings Valhalla 2022. Esse seriado ele é mais leve, ele não fica mostrando muitas feitiçarias, muitas prostituições, cenas fortes de atos, né? Você sabe esses atos que eu estou falando para vocês. Cenas fortes, então tem muitos gatilhos para quem fica preso em pornografia, isso pode ser perigoso. Mas esse de 2022 é uma série muito boa. Ela é mais curta, ou seja, não ocupa muito tempo, não tem várias temporadas longas de muitos capítulos. Vikings Valhalla 2022, se eu não me engano, são 8 capítulos de 45 minutos, mais ou menos, então passa rápido. E aí a história dos Vikings é o seguinte: os Vikings, eles se uniram para eles lutarem contra o Império Romano Ocidental. Eles vivem em guerra entre si, por várias situações. Só que quando é para derrotar um inimigo em comum, eles se unem. E aí eles se uniram para tentar derrotar o Império Romano. E o Império Romano ele foi enfraquecendo cada vez mais. Daí então Constantino quis expandir o reino para o Oriente. Por isso que ele expandiu o reino para o Oriente. E aí nós temos Roma Oriental,
que é a perna esquerda da estátua, e que dali, depois da era bizantina, vem o Império Turco-Otomano, e o Império Turco-Otomano reina alguns séculos, e aí vem a Primeira Guerra Mundial e acaba de enfraquecer o Império Otomano, e ele se desfragmentou no que nós vemos ali nos países do Oriente Médio. Isso é a perna esquerda da estátua. Império Romano Oriental, certo? Depois se tornou o Império Bizantino, e isso aparece dentro da história dos Vinques, aparece também dentro do seriado chamado O Último Reino, que é o que eu mais gosto. E também tem um documentário na Netflix que é ótimo. Isso daí não é apenas um seriado, é uma aula. Chama Ascensão, Ascensão do Império Otomano, é alguma coisa assim, eu esqueci do nome. Mas eu vou voltar a falar sobre isso num vídeo à parte, porque é muito bom esse seriado, é uma aula. É um seriado onde mostram imagens de alta qualidade, sabe, é nível excelente. E aí esse seriado vai sendo fundamentado por vários comentaristas. Então é um documentário seriado. Coisa gostosa de se assistir, e você acaba vinculando isso com as profecias, porque é bem fundado na história. Não tem muitas invenções, muitas parafernália ali só para criar mais séries. É mais objetivo e documentado. Então, viu que eu falei agora um pouquinho dos Vinques, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho dos turcos otomanos, certo? Aí os turcos otomanos, eles acabaram se tornando um império que não está sendo contado nas sete cabeças da besta, por um motivo muito específico, mas é um império. Mas ele está sendo contado em outras profecias, com certeza. E aí o Império Turco-Otomano se enfraqueceu por causa da Primeira Guerra Mundial, se desfragmentou, hoje são os países do Oriente Médio. E agora o que era antigamente Roma Oriental, hoje é a atual Turquia, em Istambul. E aí por isso que tem todas as profecias vinculadas a isso. Agora os Vinques, eles se uniram para tentar derrotar o Império Romano Ocidental, e o Império Romano foi enfraquecendo cada vez mais por causa das suas políticas. Essa é a parte fraca, ilustrada no barro. A parte forte, que é o ferro que destrói, nos fala a respeito de guerras, de armamentos. Essa é uma das primeiras revelações que nós temos na parte da estátua que fala de ferro e barro. E aí vai. Muitos dos Vinques foram se tornando cristãos. O diabo quis fazer de Vinques cristãos, se tornando cristãos, mas um cristianismo bem semelhante ao islamismo. Ou seja, meter Jesus a goela abaixo, a força, pela espada. Quem não aceitar Jesus morre, quem apostatar morre. O diabo quis fazer isso, mas Deus não deixou, porque aliás era o cristianismo. E depois as pessoas foram se tornando mais civilizadas, daí vieram as civilizações. E hoje, quando você assiste os documentários, vídeos, não somente as séries que eu estou falando, mas os documentários, os vídeos de professores, historiadores falando da história dos nórdicos, dos Vinques, da Roma Ocidental, da Roma Oriental, eu amo essas coisas, eu sempre estou vendo isso no YouTube. Aí você acaba percebendo que os Vinques, eles eram conhecidos por serem pessoas de batalha, fortes, né, de corpos, de pessoas que são corpos preparados para a batalha, então são homens fortes, por isso que os seriados mostram isso. E eles também eram conhecidos dos olhos dos homens claros, os homens dos olhos claros, ou seja, olhos azuis, olhos verdes, cabelos claros. E isso, eles eram destacados por isso. E as pessoas temiam. No mundo antigo, as pessoas temiam pessoas de olhos claros, cabelos claros, porque já assimilava eles, comparava eles com Vinques. Mas uma coisa são os nórdicos, que são povos de cabelos loiros, ruivos, barba grande, olhos claros. São os nórdicos, mas eles são agricultores.
Outros são os Vinks, são os homens maus que acabam saindo dentre os nórdicos, que são povos, né? É o povo dele, mas acabam virando guerreiros e saqueadores. Na verdade, na real história, se você for olhar ali, quando você assiste o seriado, você acaba se identificando com alguns dos personagens, você acaba admirando eles, porque eles são guerreiros, são bonitos, tem muitas mulheres bonitas e guerreiras, e você acaba se identificando, mas você tem que saber converter bem a história literal para o espiritual, porque no literal existem exemplos espirituais ali que nós podemos tirar, claro que existe. Na palavra de Deus nós temos, né, a ilustração de guerreiros espirituais. Nós temos isso. A questão de toda a armadura de Deus, por exemplo. Josué usava, né, as armaduras literais, fazia guerra mesmo contra sangue e carne, porque era tempo para isso, era a ordem de Deus. São tempos diferentes, aspectos diferentes. Há tempos de se fazer guerra contra sangue e carne, mas mesmo assim, tendo que obedecer à ordem de Deus, eu já tenho falado disso no meu canal, explicado muito bem. Vou deixar também para vocês o link na descrição, para vocês acompanharem esse estudo. Espera aí que tem um problema no celular. E há tempos de se fazer guerra, não contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades celestiais, os dominadores deste mundo. E aí é uma coisa espetacular, linda. Eu tenho falado isso no vídeo, caprichei, ilustrei com imagens, até demorei para editar por causa disso. E tem a parte 2, ainda que eu vou postar para vocês. Uma coisa é você entender isso, e deve entender. Outra coisa é você saber separar muito bem o modo de vida dos Vinks. Deus condena tudo aquilo que eles fazem. Saquear, roubar, tudo aquilo que viola a moral, sabe, viola leis da mente humana, Deus condena aquilo. Então tem que saber separar bem as coisas, né? Às vezes a gente se identifica com personagens do seriado, mas eles são maus aos olhos dos céus, aos olhos de Deus, e serão condenados no grande trono branco. Ok? Então tá, falado isso, você já está sabendo mais ou menos o que são os Vinks, né? E aí os Vinks foram aceitando o cristianismo, foram sendo evangelizados. O cristianismo foi ficando cada vez mais civilizado, porque o diabo estava tentando derrubar o cristianismo através de Constantino, que foi o imperador que expandiu o reino de Roma para o Oriente, e aí daí colocou o nome na cidade de Constantinopla. O diabo já começou a usar ele para misturar o cristianismo com todas as coisas que não prestam, com o paganismo e tudo mais. Então o diabo quis aproveitar e fazer de uma parte do cristianismo mistura pagã, só usar o nome de Deus e de Jesus em vão. E outra parte, aqueles cristãos guerreiros que matam, sabe, que querem pregar Jesus como o islamismo prega Muhammad, Allah, por exemplo. Então, o diabo quis fazer isso, Deus não deixou. Então tá, conheceu a história dos Vinks? É isso. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a perna esquerda e a perna direita da estátua. E hoje, os Vinks, eles são pessoas que você pode identificar. A origem dos Vinks, olhando hoje para algumas nações, você pode identificar. Porque a era Vinks caiu, mas você pode identificá-los. Assim como o Império Turco caiu, mas você pode identificá-los hoje. O Império Turco são aquelas nações ali, Iraque, Irã, Turquia, Arábia, tudo isso daí vieram dos turcos otomanos. E os Vinks hoje seria a atual Rússia, partes da Inglaterra, outros reinos que eu esqueci aqui, são povos que vieram da origem dos nórdicos, dos Vinks. Então a história de guerra continua, só que através de outras civilizações, de outros tempos. Pegou? Você vai ver aonde que isso nos remete a entendermos a questão da guerra do Armagedon, do arrebatamento da igreja e das bodas do Cordeiro, tá? Então, no vídeo 2 agora.